Olá, você está no programa Direito.com. Como você sabe, esse é o terceiro programa de uma longa série, né? E nós estamos aqui tendo o privilégio de receber respeitadas advogadas das mais diferentes regiões do país, né? Que estão aqui por terem participado, né, do primeiro encontro nacional das advogadas criminalistas, né? Então vou começar aqui apresentando esse time, né? Temos aqui a Jéssica Bronze, que é secretária adjunta da Abracrim, né? Contamos também com a Charlene Azarias, né? Presidente da Abracrim no Espírito Santo, né? A Aisla Carvalho, que é a nossa presidente da Abracrim lá em Rondônia, a Marília Brambila, né, que é diretora nossa aqui, presidente da Comissão Nacional da Mulher da ABA, Associação Brasileira, né, das Advogadas, dos Advogados, e conselheira também da Abracrim, né? E a defensora pública, né, Elizabeth Castelo, que é defensora pública lá no Acre, né? Sejam todas muito bem-vindas aqui ao programa Direito.com, viu? É um prazer recebê-las. Ué, ninguém vai falar nada? Fale alguma coisa, ué! Olá, estamos aqui, é uma honra estar na sua companhia, Raimundo, nosso advogado favorito, para homenagear todas as mulheres batalhadoras, não só as advogadas, mas as defensoras públicas, as membros do Ministério Público, todas aquelas que se dedicam ao seu cotidiano e à sua atividade profissional relacionada ao direito. É uma honra estarmos aqui. Né? Todas nós. Mas deixa eu fazer uma breve apresentação de cada uma, né? Vamos começar aqui apresentando a Elizabeth. Elizabeth, você está lá, está distante, né? Lá no Acre, né? Exercendo a Defensoria Pública, né? Como é que você começou? Que opção foi essa pela Defensoria? Eu digo que é a Defensoria Pública que me escolheu. Ah, é? Eu fiz vários concursos e, na hora de optar, eu me identifiquei mais com a questão do hipossuficiente, do vulnerável. E aí eu me apaixonei pela profissão e fiquei. Muito bom. Você sabe que aqui em Brasília nós tínhamos, eu acho que você lembra, Marília, o Humberto Gomes de Barros. Sim. Foi ministro da STJ, mas na verdade é quem criou a Defensoria Pública no Distrito Federal. E ele tem uma frase que é uma frase que contém muito ensinamento. Ele dizia que a advocacia, que a Defensoria Pública era a mais nobre de todas as advocacias, né? Porque você advoga realmente para quem precisa e não pode, não tem voz. Com certeza, com certeza. A Defensoria Pública, ela é a voz das pessoas que não têm condições de contratar um advogado e precisa ter o acesso à justiça. Concordo plenamente. Tá certo. Minha professora Marília Brambila, como é que o direito entrou na sua vida, Marília? Direito entrou pela porta da frente lá da minha casa no dia que minha mãe decidiu sair para estudar e se tornar uma advogada maravilhosa, um exemplo de mulher. E, a partir dali, apesar da minha tentativa da primeira formação ser em biologia, eu passei a frequentar aulas de direito mesmo antes de entrar no curso. É mesmo? E acabei me apaixonando pela advocacia. E eu falo, isso foi culpa da minha mãe, né? A gente quer ser o espelho da nossa Mulher Maravilha. E, no meu caso, é a minha mãe, que eu tenho muito orgulho. E, a partir daí, eu passei a ser advogada, tenho também uma trajetória dentro da Defensoria, tinha aqui um cargo comissionado no Distrito Federal, fiquei 9 anos na Defensoria Pública do DF, prestando um serviço de solidariedade e humanidade dentro da advocacia. E aí segui o caminho de ser professora universitária e, hoje, ser advogada criminalista, e tenho muito orgulho da minha profissão. Bem, bela história, né? E isso mostra, você é a testemunha viva de que nós temos que ter referências, né? E no seu caso, a referência foi a mamãe, né? Foi minha mãe. Tá certo. E você, Aisla? A Aisla é a nossa presidente da Abracrim lá em Rondônia, né? Correto. Como é que o direito entrou, né, na sua vida? Você sempre quis ser advogada? Como é que é isso? A paixão pelo direito veio de um colega advogado que me apresentou o direito, então eu decidi cursar a faculdade e iniciar na advocacia. Sou apaixonada pelo que eu faço, o direito de defesa, a advocacia criminal. E por que a advocacia criminal? É diferente das outras áreas, você defender aquele que mais ninguém acredita nele.
É só o advogado que está ali na defesa dele. Mas a advocacia criminal, ela é uma luta muito Árdua. desigual, né? Exatamente. Porque é você contra o Estado, é o Estado opressor, né? Exatamente. E há casos que ainda encontramos um judiciário também opressor. Tá certo. Bem, e nós temos aí a Charlene, que é presidente também da Abracrim, lá no Espírito Santo, né? Aliás, essa área criminal no Espírito Santo tem uma atuação muito grande, né? Porque não tem muito tempo, né? Descobriram até uns rolos lá, parece que um grupo criminoso tinha tomado conta do Estado como um todo, né? É uma loucura aquilo ali, né? Sim. No Espírito Santo, a nossa luta é muito árdua, né? Eu acredito que, assim como a Beth... Posso falar, Beth? Pode. Com a Elizabeth Castelo, que é a nossa defensora lá no estado do Acre. Acho que a área criminal é meio que a defesa de liberdades individuais e das garantias dos menos favorecidos. Então, como a doutora Aisla acabou de dizer, a gente é a única pessoa que acredita naquele ali. O advogado criminalista, ele está lá sentado no último degrau da escada com aquele indivíduo que ninguém mais acredita, só nós que damos valor à palavra daquela pessoa. Então, essa defesa criminal, essa luta árdua e diária em defesa dessas liberdades, em do direito de defesa, é uma satisfação muito grande, é uma coisa que é muito mais por aquele direito de defesa do que pelo dinheiro, porque daquilo que você angaria exercendo esse munus, que é uma satisfação muito grande. Muito bem. E a Jéssica é a nossa secretária adjunta da Abracrim. Deixa eu dizer para você, pessoal, a Abracrim é a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, né? E a Jéssica é a nossa secretária-geral adjunta, né? Com certeza. Fica aqui em Brasília, não é isso? Sim, sim. A gente ajuda os advogados que vêm de fora ou os que precisam de auxílio aqui em Brasília, na área criminal, em Tribunal Superior. A gente está aqui à disposição para ajudá-los e está aqui à disposição de todo mundo para poder E como é que o direito atuar. entrou na sua vida, Jéssica? É uma história um pouco incomum. Na verdade, eu não vim de família que trabalha com direito, muito pelo contrário, eu venho de família de empresários. Então, eu meio que contrariei a onda da família, eu contrariei pai, contrariei mãe para poder fazer o curso. Entrei meio que sem saber o que eu queria muito fazer, mas acabei tomando um gosto enorme pela advocacia quando eu comecei a ter as minhas primeiras aulas de penal. Então, eu comecei a ter uma vontade muito grande de atuar na área, e foi aí que eu resolvi seguir e terminei minha formação já seguindo na área já de criminal, já como era o que eu queria desde o início do curso. Muito bem. Realmente, essa área criminal ela é extremamente atraente. Aliás, na faculdade a gente diz isso, né? Eu também, quando lecionava, dizia que o aluno de direito, normalmente, ele namora, chega a noivar, né? Com o direito criminal, aí depois aqui na prática Aí ele casa vai para... com dinheiro, né? Exatamente. Mas algumas persistem, né? Algumas persistem. E me diga uma coisa, nós sabemos aí que muitos desafios vocês têm que enfrentar, né? E aí enfrentam, primeiro porque a área criminal já tem realmente dificuldades. Além disso, vocês são mulheres, né? Conte para nós um pouquinho aí, cada uma, né? Quais são os desafios que são enfrentados. Você tem que até inflar o peito, né, para esclarecer. Raimundo, a nossa experiência, nós temos um grupo muito fortalecido na Abracrim, na aba, principalmente das mulheres, para trocarmos esse tipo de experiência, porque passamos, sim, diariamente por situações vexatórias, jocosas. Então, chegamos em delegacia, somos tratadas como queridinhas, florzinhas, lindinhas, e isso nos desrespeita como ser humano. Nós somos advogadas como os homens são advogados. Então, a gente percebe que o advogado entra no balcão da delegacia e ele é chamado de doutor. E nós chegamos no balcão da delegacia e é a linda, é a bonitinha, a florzinha, e a gente só quer ser chamada de doutora, não
por ser melhor que ninguém, nada disso. Mas é o diferencial, Mas né? manter a equidade. Porque o advogado chega lá e ele é chamado de advogado. Ele é tratado como advogado. E nós não somos, Raimundo. Eu vou fazer 15 anos de advocacia e aqui no Distrito Federal a gente tem uma situação diferenciada. A gente sabe que a polícia é muito bem preparada. Isso acontece no Distrito Federal. E lá nos estados das meninas, de Rondônia e do Espírito Santo, Acre, Espírito Santo, né? a gente imagina que ainda seja mais grave essa situação. Então, o que a gente busca? Não é essa história de mimimi, de somos mulheres, somos fragilizadas, vulneráveis. Não, a gente só quer ser igual. Nosso tratamento tem que ser exatamente o tratamento dado ao homem advogado. Então, eu percebo na minha advocacia que essa possibilidade de me tratar como uma vulnerável por ser mulher, me deixar esperando, sentada esperando 40, 50 minutos. É um absurdo. Né? Então, você não encontra ainda uma unanimidade de entender que o nosso papel é idêntico. Nós somos advogados e advogadas, prestamos o mesmo serviço à sociedade. E digo mais, se tiver que contratar um advogado criminalista, contrate uma mulher, porque nós somos diferenciadas. Nós somos detalhistas. Isso faz toda a diferença dentro da atuação profissional. Então, até para se movimentar dentro de um processo, estrategicamente, aquele cliente tem que ser orientado se a defesa pode ser feito por uma mulher ou deve ser feito por um homem. Por exemplo, como é que você vai ir para uma audiência de Maria da Penha, uma mulher vítima, com um advogado ao lado? Então, estrategicamente, até para garantir a proteção daquela mulher, tirá-la daquela condição de vulnerabilidade, a advogada tem que ser mulher. Bem, como o programa só tem meia hora, e antes que a Marília ocupou o espaço, né? Eu vou aqui perguntar também para Charlene, né, se essas dificuldades, né, que Marília acabou de relatar, você vê, ela está relatando uma dificuldade em Brasília, se isso também acontece no Espírito Santo. Mas antes disso eu quero registrar o seguinte, que a Marília é a nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher da ABA. A ABA é a Associação Brasileira dos Advogados, que é presidida pelo meu grande amigo, meu ex-presidente da OAB, grande companheiro, né? Esdras Dantas, né? Que eu, inclusive, gosto tanto dele que eu imitei o cabelo. Você vê que eu pintei para ficar igual a ele, entendeu? Bom, Raimundo, eu venho de uma situação recente lá no meu estado, no Espírito Santo, de outros colegas, advogados e advogadas, que fizeram comentários assim muito ruins de atuação de advogadas em unidades prisionais, porque nós realizamos atendimento em setores que são denominados como parlatórios, nas unidades prisionais. E aí, um determinado dia, porque um advogado esperou um tempo para ter acesso ao seu cliente, e porque nesse parlatório tinham 3 advogadas, surgiu-se uma rede de comentários num grupo de WhatsApp de advogados criminalistas, que as advogadas estariam lá fazendo nudes para os presidiários. Que isso? E aí, esse foi assim o comentário assim que muito me ofendeu, porque eu era uma dessas advogadas que estava realizando atendimento, mas, assim, dentre outros comentários que eu prefiro nem citar, de tão baixo calão que foram citados dentro e vindo dos próprios colegas. Então, assim, o que nós enfrentamos diariamente é assim, se a advogada está realizando um atendimento numa unidade penitenciária, se ela ultrapassa o tempo superior de meia hora, de 1 hora, ela não está trabalhando, ela está seduzindo o preso. Ela está... Inclusive, Raimundo, lá nos Estados Unidos tem já uma proibição da Defensoria Pública de permitir que mulheres atendam os presidiários. Por quê? Porque lá o problema está acontecendo ao contrário. Os presos vêm praticando atos obscenos, até masturbação, na frente das defensoras públicas norte-americanas. Então, a situação é bastante peculiar então, o problema mesmo. não é no Brasil. Lá nos Estados Unidos também tem isso. Que coisa louca, hein? Realmente é surpreendente. O que acontece muito que nós somos julgadas não pela nossa capacidade técnica. Mas por ser mulher. Por ser mulher. Tem clientes porque seduz, tem cliente porque é bonita. Não tem capacidade técnica de atuar.
Isso na fere verdade, é uma tremenda muito. de uma besteira, porque cliente nenhum vai querer perder a causa entregando para uma menina apenas porque ela é bonita, né? Entendeu? Quer dizer, o cara, na verdade, está interessado no resultado, né? Mas, enfim, o ser humano é capaz de produzir as maiores besteiras, né? E lá no Acre, minha defensora? Lá no Acre também não foge a regra. A gente enfrenta dificuldades. Acabei de ler no noticiário que a Abracrim, lá no estado do Acre, entrou em defesa e manifestando-se contra a busca e apreensão em escritório de advocacia de uma advogada. Isso constantemente a gente vê, é uma notícia muito infeliz, porque o que se ultraja não é a advocacia, não é a mulher, é o direito de defesa. Muito se perde quando nós, cidadãos, olhamos para essas questões, colocando gênero, colocando outras coisas, desviando do que é o mais importante, que é a defesa e o acesso à justiça. É isso que a gente perde. Olha, você terminou puxando um assunto, né? E aí eu termino fugindo aqui do script, né? Porque o pessoal é todo cuidadoso, eles preenchem as coisas tudo direitinho, mas aí a gente, né, é indisciplinado, né? Está olhando lá para nós, Juliana. Mas, veja só, você tocou num ponto fundamental. No início da semana, nós tivemos notícia de que um juiz teria autorizado que ocorresse uma busca e apreensão no escritório de advocacia e teria impedido que a Ordem dos Advogados do Brasil acompanhasse, conforme a lei determina, né? Quer dizer, o país está uma esculhambação, todos nós já sabemos, o país está esculhambado mesmo, né? Ninguém respeita a lei, é o Supremo, pessoal, o Supremo só existe para respeitar, fazer respeitar a Constituição, ele é o primeiro que desrespeita, né? Mas a minha opinião aqui vale muito pouco. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Aisa, lá em Rondônia, esse desrespeito à lei praticado por agentes do Estado ocorre também? Muito. É mesmo, né? Quer dizer, então que a esculhambação é geral, é generalizada em todos os estados do Brasil. Né? Quer dizer, o problema não é só aqui em Brasília, né? Não. Nós sofremos isso também e o fato de ser mulher, isso realmente influencia. Muito. Aí piora, né? Quer Exatamente. Dizer, porque você precisa ter alcançado ganho de causas em números para você começar a ser respeitada como advogada. Começar a ser vista como advogada, Exatamente. né? Pelo número, né? Quer dizer, não é nem pelo trabalho em si que você está fazendo Exatamente. pontualmente, né? Pelo número, né? Isso quando os próprios colegas não te intitulam como o nosso Estado é machista e não aceitaria à frente uma mulher para representar a classe. Isso nós ouvimos dos próprios colegas. E, apesar disso, você é a nossa presidente da Estamos Abracrim, aí. tá vendo? Viu como a Abracrim sai na frente, hein? Postado no nosso primeiro encontro. Pois é, buscando fazer um trabalho diferenciado, mostrar a força da mulher advogada, que não estamos aqui querendo competir, estamos aqui para mostrar que somos iguais, temos competência igual a todos os colegas. Muito bem, agora eu vou falar com a Jéssica, está lá no cantinho e tal, né? Jéssica, agora nós já temos mais mulheres do que homens advogando, né? Sim, Raimundo. Me parece que são 400, me passaram um dado aqui, riscar depois, mas eu vou, aqui ó, 449 mil advogados e 502 mil advogadas, né? Isso, de alguma forma, está trazendo algum impacto, influencia, a gente está conseguindo abrir mais espaços para que as mulheres possam, primeiro, dizer o problema, depois identificar o direito e, por último, fazer o pedido, né? É regra básica, né? Então, Raimundo, o fato da gente ser numericamente maior hoje na advocacia não necessariamente está ligado com a abertura que a gente tem no meio. Muito pelo contrário, para falar a verdade. O fato da gente ser numericamente maior não está influenciando tanto. O que está influenciando mesmo, acho, é o empoderamento das advogadas hoje. É a força que a gente está tendo, é a união da gente, que faz a gente crescer, que faz a gente aparecer. É um processo de luta. Com certeza, constante. Não é decorrente apenas do quantitativo. Não, luta constante. Eu acredito, e assim eu acho que meus colegas acreditam,
que o que está fazendo todas nós nos destacarmos, assim como os nossos presidentes das grandes cortes hoje estão, nossa AGU, da mesma forma a doutora Raquel Dodge na PGR, que são mulheres que estão trazendo para o Brasil e para o mundo a visibilidade que a mulher tem de chegar, assim, em altos cargos do Poder Judiciário, que é possível, sim, porque a gente é competente. E, às vezes, a gente é mais competente até do que a maioria dos homens, porque a gente faz tudo com triplo ou quádruplo de esforço para a gente poder chegar onde eles estão. Mas a gente faz isso com amor. A gente faz isso porque a gente ama a profissão da gente. Então, o que a gente está buscando constantemente é uma luta para a gente poder se empoderar, se unir, para a gente poder aparecer e conseguir galgar o nosso espaço no mercado, que até hoje é bem complicado. Pois é, mas ali fora até a gente estava conversando, né? Você veja, Brasília talvez sinalize nesse sentido, mas Brasília não representa o Brasil nesse conjunto, né? Porque, você veja só, nós temos aí presidente de um poder, Carmen Lúcia, uma mulher. Presidente do Tribunal da Cidadania, uma mulher que é a ministra Laurita, né? Ministra da Advocacia Geral da União, a Grace, né? Aliás, minha chefe, né? Porque ela que fez a palestra de abertura do nosso encontro. Né? Maravilhosa palestra. Ela é fora de série. Porque eu sou da Advocacia Geral da União, mas precocemente me aposentei. Você viu que precoce, está na cara, né? Chefe da Procuradoria Geral da República. Mulher. Raquel Dodge, também uma mulher. Então, você veja, o mundo jurídico, na verdade, parece que há uma prevalência da mulher, né? Pelo menos no comando. Mas isso não se repete no resto do Brasil, né? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu já É uma situação vários ilusória. exemplos. Sim, né? Brasília, na verdade, ela não retrata nem de longe o que acontece no restante do país. Para falar a verdade, o que a gente tem em Brasília hoje, a gente tenta usar de inspiração para levar isso para os outros estados, para que a gente consiga fazer essa mesma representação nos outros estados. A gente quer poder mostrar para o Brasil que, ao mesmo tempo que as altas cortes são comandadas por mulheres, então, por que não os tribunais, as grandes juízas, desembargadoras que temos Brasil afora? Aliás, em Brasília nós temos excelentes desembargadoras. Temos. Agora eu vou fazer um adendo aqui. Que Maria, você pode tudo. Não, isso é importante, sabe por quê, Raimundo? Nunca tivemos uma presidente nacional da OAB. Né? Verdade, Então, o que acontece? A gente está unindo a nossa categoria, esse encontro veio para mostrar isso, a força das advogadas. Nesse encontro criminalistas, mas isso vem acontecendo, esse movimento é um movimento que vem partindo de nós, dessa união, para que a gente consiga lutar pela presidência nacional da OAB. E mais, eu temo e quero muito que as minhas colegas comecem a propalar essa ideia. Minha vontade é que mude o nome da OAB. Não tem mais... Como é que é o nome que você quer agora? Não tem que ser Ordem dos Advogados do Brasil. Tem que ser Ordem da Advocacia do Brasil. Tem que atualizar, né? Porque, na Raimundo, verdade, antigamente, quando essa... falava Ordem dos Advogados, é porque sempre se entendeu que isso abrangia, independentemente do gênero, né? Homens ou mulher, e mulheres. né? Mas isso é tão significativo, Raimundo, o simbolismo, a dialética, a forma com que a gente manifesta, que nesse encontro os detalhes fizeram toda a diferença. Os crachás das mulheres estavam escritos advogada e, entre parênteses, o. E fui questionada, mas isso é um equívoco de português. Então, para o senhor perceber que essa forma... Aliás, você não me deu crachá, eu fui lá e não ganhei crachá. Está guardado. Ah, bom. A forma com que esses pequenos detalhes que a gente vem, eu principalmente me preocupo muito em ocupar esses espaços e causar um desconforto. Por quê? Porque nós somos iguais. Claro. Eu quero, Raimundo, um X, um arroba. Por quê? Porque somos iguais. Eu não quero ser melhor do que o senhor, eu não quero ser melhor do que o doutor Pedro, que o doutor Michel. Nós queremos ser tratadas de forma igualitária. Somos iguais. Muito bem. Agora, veja só, nós tivemos esse foi o primeiro encontro nacional da advocacia feminina, né? Criminal. O que nós poderíamos
tirar desse encontro? O que resultou desse encontro? Mas antes disso, eu tenho que dar aqui a informação correta, né? A Abracrim, ela é presidida pelo grande advogado, extraordinário, renomado, conhecido, né, em todos os lugares, que é o nosso amigo Elias Matar, né? Aqui no Distrito Federal, o nosso presidente é o Dr. Michel Saliba. Michel Saliba, grande companheiro, advogado também extraordinário, né? E a Abracrim, ela foi muito corajosa, né? Porque ela promove um encontro desse. Nós estávamos lá com o auditório superlotado, mais de 500 pessoas, né? Uma coisa extraordinária, né? E tivemos também a presença, né, de advogadas e advogados renomados que fizeram questão de estar lá, né? Eu mando um abraço aí para meu grande amigo, meu professor, né, César Bittencourt, que estava lá, né? Nós tivemos também o Técio veio do Rio, né? Para poder participar, Técio Lins e Silva, entendeu? Uma pessoa extraordinária. Mas lembrando que todas as palestrantes eram mulheres. Eles compuseram as mesas, mas a fala foi da mulher. É verdade. Eu acredito que o que nós podemos... Vocês viram que elas não deixam falar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Segue o Três jogo. palavras que, para mim, ficaram marcadas e que acredito que a gente vê isso na Abracrim. É a união, a representatividade e o reconhecimento. E a gente está encontrando muito essa porta aberta na Abracrim para que as mulheres venham e mostrem a que veio e demonstrem toda a sua força, todo o seu trabalho. Foi um encontro épico. Eu estou saindo de uma forma diferente que entrei e, assim, muito fortalecida, de verdade. Eu não poderia ter faltado. Sentimento de todas. Sim. Então, já posso ter certeza que no subúrbio do Espírito Santo, que é o Rio de Janeiro, em junho vai lhe receber no encontro, né? Sim. Não, porque o capixaba tem essa mania, O capixaba é que tem esse negócio. Não. Subúrbio não, uma porque, cidade maravilhosa. Porque o povo do Rio... Não, o povo do Rio diz assim, o Espírito Santo não é uma prainha que a gente tem ali. Mas o pessoal se vinga dizendo que o Rio é subúrbio do Espírito Santo. Não, né? teremos sim o nosso encontro, o EBAC. Dia 14. Dia 14 e 15 de junho. Com o nosso presidente James Walker, maravilhoso, o coordenador desse evento. E no Rio de Janeiro, com vários palestrantes. Vai ser espetacular. Saímos todas comprometidas de estarmos presentes nesse encontro. Eu vou fazer todo esforço para ir. A gente te carrega no colo. Inclusive porque eu sou sócio, né? Nosso sócio. Né? Sócio lá da Abracrim, né? Mas, enfim, já ouvi a Charlene, já lhe ouvi. E que legado você leva lá para o Amapá? Pro Acre, rapaz! Olha só, eu estou errando até a geografia, mas vocês têm culpa, né? Porque vocês ficam me censurando. Você viu quando eu começo a falar, aí vocês tomam a palavra e tal. Enfim, no Acre, o que você vai levar de legado, Beth? Inspiração. Muita inspiração, ver muita mulher guerreira junta, unida, como a Charlene bem destacou, e numa revolução de ideias, de técnica, muita gente inteligente colocando sabedoria para fora, um encontro muito inspirador. Que legal. E, Aisla, você vai voltar para Rondônia, né? E o que você vai dizer lá para os nossos colegas advogados? O que a doutora Elizabeth pontuou muito bem e a doutora Charlene. Com esse evento, nós confirmamos a força da advocacia feminina no Brasil. Tivemos integrantes de todos os estados do Brasil participando, delegações de todos os estados. Vieram criminalistas de todos os estados para representar. Abertura, né? Foi muito bonito, com as bandeiras. Na verdade, já é tradicional. A mais bonita é a bandeira do Piauí, não sei se vocês já falaram, mas... Esse é um momento tradicional do EBAC. Todos os inícios desses encontros, tanto do EBAC nacional e agora que nós iniciamos o encontro das advogadas, nós iniciamos levando os estados, cada advogado representando o seu estado e levando a bandeira. Muito bem. Vocês notaram, vocês lembram, antes de passar para a Jéssica, vocês lembram que a Aisla estava dizendo assim, eu tenho receio, eu não gosto de ficar olhando câmera, não sei o quê, e fala com a naturalidade, hein?
Não, porque isso tudo está Você gravado, ajuda. ele gravou lá, ó. Obrigada pela oportunidade de nos receber, tá? Importante para nós, de tão distante, não é, doutora? Do Acre, Com de certeza. Rondônia. Estar aqui, ser tão bem recebida. E obrigada pela oportunidade de poder falar das dificuldades que a gente enfrenta na advocacia criminal por ser mulher. Da realidade da nossa região, né? Trazer para Brasília, como é bem pontuado aqui, que é diferente, a gente traz um ponto de vista e traz as diferenças e também as semelhanças das dificuldades que nós enfrentamos. É verdade, é verdade. Agora, Jéssica, você, né? Você está aqui em Brasília, ajudou inclusive na organização, assim como Marília, né? Você ajudou muito na organização, ajudou inclusive a deixar nossas colegas advogadas mais tranquilas, mais à vontade, com deslocamento, enfim, com tudo, né? E aí, que ensinamento você tira disso tudo? Bem, Raimundo, eu como jovem advogada ainda, início de carreira, eu pude presenciar e pude ver, assistir grandes advogadas com uma experiência enorme podendo falar, o que me deu uma inspiração enorme para continuar, uma força enorme para continuar na advocacia criminal, porque a gente que é mais nova na advocacia, a gente passa por alguns percalços mais complicados do que o pessoal que já está meio calejado, que a gente ainda não está acostumado com o tipo de tratamento que a gente recebe, e inclusive de cliente, então a gente já recebi, inclusive, tratamento diferenciado até de parte de cliente. Então, isso deu uma força muito grande para você olhar e falar assim, não, é possível sim, dá para continuar, dá para ter mais força, eu tenho onde me apoiar, eu tenho mulheres que eu olho e falo, não, agora eu vou olhar e vou falar, eu vou fazer igual, eu vou chegar lá também. Eu posso ser assim, eu posso ter 15, 20, 30 anos de carreira, como muitas que eu vi ali palestrar, que me encheram os olhos e o coração de novo para poder continuar na minha caminhada na advocacia. Muito bem, veja só, aqui em Brasília, nós já instituímos o Dia do Advogado Criminalista, né? De advogado, né? De advocacia deixa eu fazer criminal, esse pedido agora. Faça. Mas tem pouco tempo agora. Tá certo, Já Raimundo. mandaram a gente... Tenho certeza que você toma para si essa preocupação e sabe muito bem desse simbolismo de um dia. E aqui, publicamente, eu estou lhe pedindo, vamos pensar, planejar no dia, aqui no Distrito Federal, da advogada criminalista. Para a gente chegar daqui 15, 20 anos, para reunir esses 2 dias. Mas é emblemático, é necessário que esse dia, ainda é necessário, né, que sejamos homenageadas de forma a dizer, temos voz, precisamos dos nossos espaços, somos maioria e somos competentes. Então, estou te fazendo publicamente esse pedido, você como representante do Poder Legislativo aqui no Distrito Federal, para que tome para si essa possibilidade de instituirmos aqui no DF o Dia da Advogada Criminalista. Tá certo, então, e vamos verificar como é que a gente viabiliza isso. Mas, enquanto isso, nós temos dia 2 de dezembro, é o Dia da Advocacia Criminal aqui no Distrito Federal. E Não pra é, nós... é do advogado criminalista. Não, mas é porque, mas veja só, eu já estou me rendendo aqui, ó. Eu estou aqui no meio, ó, vocês todos aqui estão aqui, né? Então, é muito importante nesse momento, principalmente, né, que a advocacia criminal ela assume o protagonismo. Por quê? Porque o Brasil ele não vive tempos estranhos mais não. O que o Brasil está vivendo é tempos cruéis, porque nós temos um ordenamento jurídico que está sendo atacado, que está sendo agredido. A própria Constituição, que é a carta política que sintetiza o sentimento, né, da nação brasileira, o sentimento perene, essa carta hoje está valendo muito pouco, inclusive por aqueles que têm a obrigação de fazê-la respeitar. E isso tem que parar. Nós temos aí, Asla, nós temos aí, infelizmente, entendeu, instituições e poderes agredindo o Estado democrático de direito. E o advogado, notadamente, aquele, e quando eu falo o advogado, eu estou me referindo a advogado e advogada, porque não parece, mas eu já passei dos 30, né, como eu já disse, lá na nossa época se falava assim, né, os advogados têm uma obrigação com esse país,
que é preservar o Estado de Direito. É fazer com que a gente não caia de novo naquela noite sombria que durou 21 anos da última vez. E isso está em curso no nosso país. É lamentável que pessoas, né, que ocupam funções em instituições que nem poderes são, estão aí se valendo de omissões, se valendo de atos de covardia e estão estuprando o texto constitucional. E quem pode realmente fazer alguma coisa, quem pode se insurgir, quem pode se irresignar com esta situação, somos nós, advogados. E vocês mais do que ninguém, porque vocês agem não apenas com o conhecimento, vocês agem, Marília, com o coração. Exatamente. Com a alma. Né? Então, é esse germe do inconformismo que todo advogado deveria ter, que nós precisamos que esteja cada vez mais aflorando. E relembrar, e aí vou passar para você, relembrar o ensinamento de um dos maiores advogados que honram este país, Sobral Pinto. A advocacia não foi feita para covardes. O doutor Amadeu, ele é o patrono da Abracrim. E no último encontro, durante uma reunião de colegas, né, no almoço, ele começou a contar que advoga na advocacia criminal há mais de 40 anos. E nós perguntamos, né, das dificuldades que ele enfrentou na época da ditadura, sendo advogado criminalista. E eu fiz o seguinte comentário: doutor, deve ter sido muito difícil ser criminalista naquela época. Ele falou assim: não, doutora, difícil é hoje. Porque naquela época nunca se invadiu um escritório de advocacia. E naquela época você sabia quem era o adversário. Agora o adversário se esconde atrás de funções públicas. Então é um perigo. Mas olha, meninas, já mandaram a gente calar a boca ali faz tempo. Então, olha, eu quero agradecer muito a vocês, dizer para vocês que eu me sinto muito feliz de poder dizer que sou advogado e tendo colegas, né, como vocês, que têm esse germe do inconformismo, que querem lutar, que emprestam o seu conhecimento, né, para que a gente possa fazer prevalecer o Estado Democrático de Direito, a legalidade no nosso país. Até se não fosse por amor à legalidade, seria por instinto de sobrevivência, porque nenhum advogado sobrevive se o direito não for respeitado. Aliás, não é só o advogado. O juiz também não terá lei para aplicar se, por acaso, o Estado Democrático de Direito não prevalecer. E o nosso programa, né, Direito.com, volta na próxima segunda-feira. Até lá.